Olá, pessoal. Nós entramos então na etapa de monitoramento e análise crítica, que nem pode ser chamado muito de uma etapa, né? Porque ela acontece, deveria acontecer, pelo menos, ininterruptamente dentro do processo de gestão de riscos. E é isso justamente o que a norma fala. Primeiro, na ilustração, né, que a gente pode ver aqui à esquerda, se a gente verificar que o monitoramento e análise crítica, aqui à direita da nossa figura, que foi retirada da norma, ela perpassa todos os processos, né, de ponta a ponta. E é justamente isso que a norma fala, que ela convém que o monitoramento e análise contínua ocorram em todos os estágios do processo. Então, ele deve ser um contínuo ali, né? Não pode ser interrompido, não deveria ser interrompido. E para que serve o monitoramento e análise crítica? Segundo a norma, ele serve para assegurar e melhorar a qualidade e a eficácia da concepção, da implementação e os resultados do processo de gestão de riscos. Então, essa fase ela é crucial para garantir que o processo de gestão de riscos seja eficaz e que ele continue alinhado com os objetivos da organização. A gente vai ver isso e tem visto isso no curso inteiro, né? Sempre batendo nos objetivos, sejam eles de um projeto, de um processo organizacional, de um processo de negócio ou objetivos estratégicos, quando a gente fala da organização, enfim, sempre objetivos. E essa fase ela envolve a supervisão contínua do ambiente de risco, das medidas de tratamento de riscos que foram implementados, né, e conforme nós vimos na última aula, e dos próprios riscos, para assegurar que as ações tomadas estão produzindo os resultados desejados e que novos riscos, caso sejam identificados, eles possam ser também tratados adequadamente. E como é que a gente faz, né, esse monitoramento? Primeiro, em relação ao monitoramento contínuo, nós temos algumas opções, não limitando, né, a todas as opções possíveis, mas talvez as principais. Uma delas é acompanhar regularmente os indicadores de riscos e as métricas estabelecidas para avaliar a eficiência e eficácia das medidas de tratamento. As medidas de tratamento estão surtindo o efeito desejado? Quando o risco se concretiza, o resultado, essa medida está, entre aspas, né, segurando as pontas? O outro é realizar auditorias periódicas e inspeções para verificar a conformidade com as políticas de gestão de riscos e os padrões de desempenho, né, previamente estabelecidos. E a última delas é coletar e analisar relatórios de desempenho, coletar feedback das partes interessadas, né, vinculadas a um risco específico, para identificar problemas e oportunidades de melhoria. Outra forma também é por meio da revisão regular. Então, como é que a gente faz isso? Uma das formas é conduzir revisões periódicas do plano de gestão de riscos, avaliando a eficácia das estratégias, né, adotadas para se fazer a gestão de riscos, as estratégias de tratamento de riscos e proceder a ajustes quando for necessário. Outra forma também é analisar mudanças no contexto interno da organização, no contexto externo, para que elas possam responder a possíveis alterações, né, no perfil de risco da organização. Por exemplo, quando surge uma nova lei, um novo regulamento, quando surge algum tipo de inovação tecnológica, alguma alteração de mercado, né? Então, fazer essa revisão regular e essa avaliação regular também é muito importante. Outra forma é por meio da atualização de documentos de gestão de riscos, incluindo, por exemplo, o registro de riscos, os planos de ação, as políticas de tratamento, com base em revisões, né, periódicas. E, por fim, a questão que talvez seja a mais importante, que é em decorrência de tudo isso que a gente falou até aqui, que é a melhoria contínua. Então, é muito importante que seja implementado um ciclo de melhoria contínua, onde lições aprendidas de eventos passados e do desempenho de medidas de tratamento sejam incorporadas nas futuras estratégias de riscos. Então, lembra quando eu falei lá atrás, a gente não consegue identificar todos os riscos de primeira, né? É um ato contínuo.
A gente vai ter que melhorar sempre, sempre estar avaliando, sempre estar atento ao surgimento de novos riscos, a mudança no perfil de riscos, como eu falei na última aula. Por exemplo, uma probabilidade que inicialmente era muito baixa passou a ser alta, ou que era alta e passou a ser baixa e dispensa eventualmente algum tipo de tratamento. Tá bom? Então isso é muito importante. E, na minha opinião, o ponto mais importante que é oferecer treinamento contínuo e desenvolvimento para a equipe sobre práticas eficazes de gestão de riscos e novas abordagens. Não adianta colocar tudo isso no papel da melhor forma possível, está tudo perfeito, tudo alinhado, tudo de forma extremamente coerente, mas as pessoas não sabem como colocar aquilo ali em prática. Né? Então, a capacitação talvez seja a questão mais importante diante de todo esse contexto. Tá bom, mas você falou, e um exemplo prático disso, como é que a gente faz isso? Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma indústria de manufatura. Então o que seria um monitoramento contínuo dentro de uma indústria de manufatura? Bom, a empresa, por exemplo, implementa sensores em equipamentos críticos para monitorar em tempo real variáveis como temperatura e pressão de equipamentos, o que previne, né, algumas falhas catastróficas, uma paralisação. A gente entra um pouquinho em continuidade de negócio, mas, né, isso tem muito a ver com riscos também. Então, essa é uma forma de monitoramento. E aí a gente entra na fase de revisão regular. Então, a cada trimestre, por exemplo, você tem revisões programadas e você realiza essas revisões para avaliar os dados coletados dos sensores. E nessa ocasião você pode ajustar, né? Por exemplo, os planos de manutenção preventiva. Ah, não, o equipamento está apresentando bons resultados, a gente pode postergar uma revisão, ou a gente precisa antecipar uma revisão, ou então a gente atualiza alguns procedimentos operacionais, né? Então, esse é um exemplo prático aí de revisão regular. E de melhoria contínua, diante de tudo isso, é que a gente pode pegar as lições aprendidas de incidentes menores, né? Que podem ser utilizados para aprimorar os procedimentos de segurança e treinamento dos operadores desses equipamentos. E aí, para concluir, pessoal, o que a norma fala, né? Ela só corrobora com o que a gente explicou um pouquinho até agora nessa aula, que convém que os resultados do monitoramento e análise crítica sejam incorporados em todas as atividades de gestão de desempenho, de medição e de relatos da organização. Lembra quando a gente falou lá no início, o aprendizado é muito importante. E para que a gente consiga, né, realmente aprender e tomar boas decisões, é bom que essas informações tudo seja monitorado, seja medido e seja relatado, né? O porquê que você está indo nessa direção, o porquê estamos mudando de direção, por que a opção anterior não foi eficaz e agora vamos testar uma nova opção, por exemplo, de tratamento de riscos, né? Então, essa fase de monitoramento e análise crítica, para concluir, pessoal, ela é essencial para assegurar que o processo de gestão de riscos não seja estático. A gente vê em muitas organizações a gente chegar até a parte de identificação de riscos, no máximo uma análise ali, mas as organizações, via de regra, não evoluem para as próximas fases, né, que é efetivamente tratar os riscos, mitigar os riscos, fazer esse monitoramento, buscar melhoria contínua. Essa é a parte mais difícil. Eu vejo poucas pessoas fazendo, né? Então, é muito importante que a gente leve muito a sério essa fase, tá, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.